Pegando todas essas informações como sugestões, essas sugestões vão sendo implantadas na nossa mente de tal maneira que a nossa mente começa a gerar um estado de ansiedade, de pânico, de medo, e esse estado de ansiedade, de pânico, de medo tem a capacidade de criar os sintomas. Quem, de alguma maneira ou de outra, durante essa pandemia, sentiu seus níveis de ansiedade e insegurança aumentando? Hum? Quem aqui, em algum momento, entrou em contato com informações, com notícias, né, a respeito da pandemia e se sentiu mais ansioso, né, se sentiu com medo ou até com pânico? Eu tenho certeza, tá, que em cada um, é claro, na sua devida proporção, cada um, é claro, no seu determinado nível de intensidade, sente um pouco mais de ansiedade, medo, insegurança e muitos até pânico durante a pandemia. Teve alguém aqui, aí, ó, vamos entrar mais fundo ainda, hein? A gente está fazendo um processo aqui de escavação, tá? Para entender esse quadro que a gente está desenvolvendo hoje e que poderá ser pior no momento pós-pandemia, quando passar tudo isso, né? Quem aqui chegou a psicomatizar algum efeito, algum, eh, algum algum sintoma, tá, do coronavírus? Porque talvez tenha ficado com medo, ou talvez porque tenha ficado, com alguma suspeita que estava. Fala aqui, sem medo, tá, de ser julgado, pessoal. Sem medo de ser julgado, que a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente não está aqui para criticar ninguém, a gente está falando de um lugar realmente de vulnerabilidade, de coragem de ser vulnerável. Quem aqui psicomatizou algum sintoma do coronavírus durante aí a pandemia? Olha só o poder da mente sobre o corpo. Quando nós falamos psicomatizar, o que é psicomatizar? É quando, por alguma influência ou sugestão mental, através de pensamentos ou de notícias, informações ou coisas que não nos são colocadas, inseridas, implantadas repetidas vezes, nós começamos a psicomatizar. O que é isso? Essa sugestão vira uma espécie de verdade, a gente começa a sentir os sintomas no nosso corpo. Muitas pessoas desenvolveram também o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo pela questão da higiene. Claro, é um momento que nós temos que tomar muito cuidado com isso, sim, para evitar o risco do coronavírus. Mas eu também desenvolvi um certo toque, a ponto de quando eu saía para a rua, quando eu voltava em casa, eu me sentia tão sujo que eu tomava banho, pegava todas as roupas e botava para lavar, para poder me sentir mais seguro dentro de casa. Olha isso, gente. Olha isso. Então, o que acontece? Eu tenho muitos alunos, né? Por implantação de sugestões, por notícias repetitivas, por informações que nos são enfiadas o tempo todo, goela abaixo, nós vamos pegando todas essas informações como sugestões, essas sugestões vão sendo implantadas na nossa mente de tal maneira que a nossa mente começa a gerar um estado de ansiedade, de pânico, de medo, e esse estado de ansiedade, de pânico, de medo tem a capacidade de criar os sintomas e você sentir os sintomas de alguma doença, eu não estou falando só do coronavírus, de qualquer tipo de doença, antes mesmo disso ser realmente uma questão viral, bacteriológica no seu corpo. Você começa a psicomatizar, você começa a sentir os sintomas só por sugestão da sua mente. Então, veja só o poder que a sua mente tem sobre o seu corpo. Várias pessoas citaram aqui seus exemplos de questões de psicomatização. E eu estou falando isso porque eu tenho muitos alunos, né? E dentre esses alunos tem alguns que são médicos. E muitos deles relataram situações, tá? Que as pessoas
estavam dando entrada no hospital, principalmente no começo da pandemia, sentindo todos os sintomas do coronavírus, mas que quando fazia os testes para ver se dava positivo a questão do vírus, não dava. E aí eles tinham que dar calmante para as pessoas, muitas vezes até intravenoso, para a pessoa se acalmar, sair daquele estado de ansiedade, de pânico, para parar de sentir os sintomas. Eu tive aluno meu, médico, falando que a maioria das pessoas dando entrada no hospital, a maioria, sim, uma grande parcela, não estou falando que não tinham pessoas dando entrada com realmente positivo de coronavírus, mas assim, eles relatando várias ocasiões, várias situações, vários momentos que as pessoas estavam dando entrada no hospital mais por pânico do que pela doença em si. E aí, que é um grande perigo, né? Porque acaba se expondo ao vírus, né? Se expondo ao vírus sem necessariamente estar com ele no corpo. Então, isso não foi diferente comigo, né? Eu sou uma pessoa muito sensível. Afinal, meu trabalho demanda muito essa sensibilidade, essa intuição, essa coisa, né, do coração, de se conectar com as pessoas no nível profundo para conseguir trazer mensagens, trazer práticas, coisas que realmente toquem o coração. Então, eu tenho um nível de sensibilidade maior porque eu trabalho com a energia, trabalho com a energia das pessoas, com a minha energia. Então, isso acaba me deixando num nível que os meus pensamentos e sentimentos têm um poder muito grande sobre o meu corpo, muito, mas muito grande. Eu desenvolvi tal qual o poder da minha mente, o poder, né, do meu soma, das minhas emoções, do meu corpo, mente e espírito, tal qual que hoje, né, é, esse poder ele é tão grande em mim, assim, da minha mente sobre o meu corpo, do meu corpo sobre a minha mente. Eu treinei tanto para desenvolver esse poder que eu tenho que estar sempre vigiando meus pensamentos e meus sentimentos para pensamentos mais elevados e qualificados, positivos e sentimentos de alta vibração, porque se eu abro a guarda e entro numa vibração negativa, deixo alguma energia, algum vampiro, né, alguma pessoa que tem energia negativa entrar no meu campo, ou eu vou para um lugar onde a energia é ruim, eu sinto muito mais forte isso. E isso puxa a minha energia muito rápido. Então eu tenho que rapidamente me recompor, senão eu caio naquela vibração e eu vou num buraco bem fundão mesmo, tá? Eu estou falando aqui de um lugar realmente de honestidade, de verdade para vocês aqui, para mostrar que eu não estou aqui, porque eu ensino, eu sou terapeuta, eu sou professor de meditação, eu estou num pedestal e estou acima disso, não, eu sou humano. Então, quando um colega meu, um amigo, um grande amigo meu, ele foi no meu casamento, né, como meu padrinho, Arthur. Alô, Arthur, caso você veja essa live depois. Ele relatou que estava com coronavírus depois de ter ido no meu casamento e ainda não tinha dado os 14 dias e que ele tinha testado positivo, ele mandou uma mensagem para todas as pessoas, como o protocolo pede, né? Para todas as pessoas que ele tinha tido contato, para as pessoas, né, já ficarem ali sob suspeita e quem sabe, né? Quem sabe fazer os devidos testes. Eu confesso que quando ele falou aquilo, eu já comecei a sentir dor na garganta, comecei a sentir um monte de coisa estranha no meu corpo, já comecei a querer ficar cheirando as coisas para saber se eu estava perdendo o olfato ou o paladar, né? Eu já fiquei ali, né, psicomatizando, né, sentindo os sintomas, até dor de barriga deu, fiquei com dor de barriga, né? Então, até eu fazer o teste, quando eu fiz o teste e aí deu negativo, ou seja, eu não estava com coronavírus, eu psicomatizei os sintomas. E graças à minha esposa, né, que nessas horas ela é a minha, como eu poderia dizer,
a minha âncora, né? Ela me acalmou e tal. Não, amor, não é nada disso. Vamos lá fazer o teste. A gente fez o teste, deu negativo, mas eu psicomatizei. Então, estou falando aqui também da minha experiência, né? Da minha experiência. Então, isso é muito importante, tá? A gente ter essa consciência do poder. Isso é um exemplo para mostrar para vocês. O poder que a sua mente tem de criar situações antes mesmo que essas situações aconteçam e você sentir isso no seu corpo. E isso é uma ferramenta da ansiedade. A tua mente cria cenários, situações antes mesmo dessas coisas acontecerem, e você começa a sentir isso agora no seu corpo, mesmo que isso ainda não seja uma verdade, mesmo que isso não seja uma realidade. Esses meus alunos médicos que relataram vários casos de pessoas dando entrada no hospital, realmente sem conseguir respirar. E aí, suspeita de corona, faz o teste, dá negativo. E aí os médicos já sabiam que era pânico, dava remédio, um calmante forte e passava os sintomas. Então, esse é um dilema que estamos todos vivendo, né? É um dilema social, é muito grande, é um hiato como nunca antes visto. E esse hiato, né, ele está gerando não só uma doença física, que é o próprio vírus, como o próprio aumento nos índices de ansiedade e de pânico. A minha mãe mesmo, ela me mandou um áudio hoje, né, falando: meu filho, tudo bem? Ela tá querendo vir aqui para minha casa, né, passar uns dias. E ela falou: meu filho, sabia que depois do corona, que ela deu positivo pro coronavírus. Ela falou assim: depois do coronavírus, as minhas crises de pânico voltaram, porque minha mãe tinha síndrome de pânico, né? Aí, como ela já saiu disso, ela sabe o caminho para sair, tá? E aí ela conversou comigo e falou: não, eu tô aqui, ó, me cuidando, tô meditando, tô passeando, tô fazendo as coisas que eu gosto de fazer para sair disso de novo, né? Porque se eu sair uma vez, eu consigo sair outra. Mas olha só, né? Olha só o efeito que isso causa. E o TOC, né? Outra coisa que aconteceu comigo, né? O TOC, que é uma sigla para transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno que você gera uma obsessão, uma compulsão por algo. E no caso foi com a higiene. Com a higiene, né? Então você vai para a rua, você vê pessoas de máscara, você vê pessoas com aquelas lentes faciais, eu não sei o nome, né? Aquele negócio que cobre o rosto todo. Você vê pessoas, às vezes, usando até, como é que fala, aquela roupinha descartável, né? Por cima da roupa. No começo eu vi muito isso, eu falava, nossa, essas pessoas estão se protegendo mesmo. Eu vi pessoas andando com luva, com máscara, com aquele escudo facial transparente e com roupinha descartável. Eu falei, meu Deus, essa pessoa parece estar no centro cirúrgico, né? E aquilo você vai vendo essas coisas, né? Eu não estou falando que elas estão erradas, não. Pelo contrário, elas estão se protegendo. Isso é importante, tá, pessoal? Use a máscara, se proteja, tá? Não evite o uso prolongado da máscara, porque ela pode causar hipóxia crônica, tá? Então existe também até um cuidado no uso da máscara. Você tem que ter um equilíbrio, tá? Toda oportunidade que você tiver de ir para um lugar aberto, tirar a máscara, respirar puro, é bom para a tua saúde. Mas enfim, né? E aí você vai vendo essas coisas, vai vendo isso tudo à sua volta, e aí você vai ficando impressionado com essas informações que você vai recebendo. O seu cérebro, ele vai absorvendo aquilo ali, ele começa a encarar aquilo como uma questão de quase como um apocalipse, um fim do mundo, né? Um Armagedon. O teu cérebro ele começa a criar os piores cenários possíveis. E aí você vai desenvolvendo alguns transtornos obsessivos compulsivos, né?
onde você vai, assim, indo além da conta na questão da proteção. E para mim se manifestou da seguinte maneira, principalmente no começo da pandemia. Eu saía de casa, botava máscara, tal. Todo lugar que tinha álcool, eu tava ali. Eu via um dispenser de álcool, eu já ia pro dispenser de álcool e lavava a mão, limpava a mão. Se eu sentisse que a minha mão estava suja, eu nem conseguia encostar a mão na máscara. Se a máscara caísse, eu tinha todo um jeito, né, de puxar a máscara para não chegar na parte onde encosta aqui na minha boca, no meu nariz, porque na rua eu estava com a sensação que eu estava imundo, sujo, totalmente sujo, imundo. E aí, quando eu chegava em casa, o que eu fazia, né? Eu pegava, tirava todas as roupas na área, botava para lavar a roupa e ia tomar banho, diretaço, né? Então, isso é muito importante você também perceber, que a gente vai desenvolvendo vários outros distúrbios, né, de ordem que tem como raiz a ansiedade. E aí hoje, né, de aproximadamente 70% das pessoas sofrem com ansiedade. A verdade é que essa estatística, né, dizem os especialistas, né, existe aí uma perspectiva de que esse nível vai aumentar, se já não aumentou, né? De 70% até 90% das pessoas sofrendo de ansiedade. Né? A maneira como... Porque a psicomatização é o teu cérebro dizendo, opa, tem um vírus, tem um perigo, cuidado, você está com ele agora, sente tudo que você precisa sentir, como se estivesse sofrendo disso agora. É isso. Então, eu sinto que, assim, muita coisa precisa mudar ainda no tipo de intervenção que é feito com as pessoas, principalmente quando se trata de distúrbios de ordem psicológica, mental e emocional. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes, quando você dá o diagnóstico, você está dando o que faltava para a pessoa se tornar aquilo visceralmente, abraçar aquilo e virar aquilo e se identificar com aquilo, porque aí não é mais uma sensação, não é mais um sentimento, não é mais algo que ela sente, é algo que ela começa a repetir em ciclos. Eu sou a ansiedade, eu sou o TAG, eu sou a depressão, e aí ela fica repetindo aquilo até se convencer completamente daquilo, e o seu cérebro faz isso por você sem você ter que pensar. O seu cérebro faz isso automaticamente, sem você ter que pensar nisso, tá? Essa sua consciência. É claro, a gente tem que se proteger, fazer a nossa parte, para não proteger somente a gente, proteger quem a gente ama, proteger as outras pessoas também. Mas, acima de tudo, a gente não precisa, não é necessário ficar conectado a essas notícias, a esses noticiários negativos que só vai nos fazendo ficar mais ansiosos e até entrar em pânico. E aí você começa a psicomatizar, você começa a entrar no estado de pânico, e quando você vê, você está ali, naquela vibração, está ali, sentindo tudo o que uma pessoa que está de fato com o vírus começa a sentir. Então, eu fico vendo isso e seria engraçado se não fosse algo tão sério, né? O poder que a nossa mente tem de criar em nós sintomas, de criar efeitos físicos no nosso corpo. É o que chama muito dentro do Brain Body Medicine, que é uma linha de estudo, né, da medicina do corpo e da mente, que é o Brain over Mind, ou Mind over Body, quer dizer, ou Brain over Body. O que isso quer dizer? É o poder do seu cérebro, da sua mente sobre o seu corpo. Pois é, ele tem um grande poder para te puxar para baixo, ele tem um grande poder de te colocar em pânico, ele tem um grande poder, né, de te colocar numa vibração negativa, te deixar na ansiedade, no estresse, tem um poder até de adoecer o teu corpo se você não vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Mas
Se ele tem poder, aí eu quero trazer uma notícia boa, né? Porque eu só fiquei falando de coisa ruim até agora, né? E eu não quero que vocês fiquem nessa vibração, não, né? Eu não quero que vocês fiquem nessa vibração. Então, vamos pensar no positivo. Se o nosso cérebro tem o poder de criar essas coisas ruins no nosso corpo, olha só. Então, podemos afirmar que ele também tem o poder de criar coisas boas no nosso corpo, correto? Porque é muito fácil ficar só trazendo, né? Não, cuidado, 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 cuidado. Mas não, né? A nossa mente também tem um poder de nos curar. E se a gente integra isso com o nosso corpo, o poder se torna ainda maior. Se a gente integra isso com o nosso espírito, com a nossa alma, com nossas emoções, com o nosso coração, esse poder se torna ainda maior. O que é o efeito placebo, minha gente? É algo que a medicina, né, utiliza, inclusive dentro de grupos de controle em pesquisas científicas, onde eles dão um determinado remédio para a pessoa, para um determinado grupo. Então, vamos citar um exemplo. Pegam 1.000 pessoas para estudar o efeito do remédio XYZ. Cria um protocolo de dosagem daquele remédio durante X dias, para X pessoas. E aquelas pessoas ficam tomando aquele remédio ali durante tantos dias, de tantas e tantas horas, por um X período de tempo. E aí eles pegam um grupo de controle e dão uma pílula de açúcar. Eles falam para a pessoa que está dando um remédio para isso, para resolver X, Y, Z, não importa o que é, e aquele grupo com o mesmo número de pessoas durante o mesmo período, com a mesma regularidade, durante X tempo, de X em X horas, fica tomando uma pílula de açúcar. E aí, o que acontece? E isso é principalmente dentro dos antidepressivos e antiansiolíticos, tá, pessoal? 60% do efeito desses remédios é placebo. Isso é realmente comprovado cientificamente, né? 60% é placebo. Quem aqui, tá? Quem aqui é um pouquinho hipocondríaco ou já foi hipocondríaco? O que é hipocondríaco? Uma pessoa que qualquer coisa tá tomando remédio. Quem aqui é ou foi assim? Tá? Fala aí para mim. Enquanto isso, presta atenção uma coisa. Quantas vezes você estava com um sintoma, aí você foi, pegou um remédio, e só de ter tomado o remédio, botado ele na boca e engolido, em coisa de segundos você se sentiu bem com aquilo. Sendo que para o remédio fazer efeito, ele precisa de pelo menos 30 minutos, às vezes, dependendo do remédio, até 40 minutos, 1 hora para fazer o efeito. Mas só de você ter colocado na boca, pum, tu já se sentiu bem. Quem já aconteceu isso? Ó, a Beth Peruso comentou aqui, eu já fui. O Felipe falou que eu já fui. A Lua, eu. Vocês aí que responderam, Beth, Felipe, Lua, vocês lembram de alguma ou de algumas situações nas quais você estava sentindo algo? E aí, só de você ter pego o remédio, colocado na boca, coisa de segundos, você já estava sentindo melhora? Você já começou a sentir melhora? Antes mesmo do psicoativo e dos químicos do remédio começarem a fazer efeito de você, dentro de você? Hã? Ó, a Susan comentando aqui, por exemplo, 30 minutos a Neosaldina para fazer efeito, por exemplo, né? Para começar a fazer efeito. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça, ela toma a Neosaldina e no momento que ela toma, ela já sente que passou a dor de cabeça. O que é isso, pessoal? É o placebo. É o poder da sua mente sobre o seu corpo para, inclusive, tirar sintomas. Para, inclusive, te curar. Olha, que interessante. Ó, o Felipe falou aqui já muitas vezes, né? Várias situações, né, o Filipão, de que você estava sentindo algo, tu pegou o remédio, botou na boca, engoliu e pronto, já começou a se sentir melhor só por ter colocado o remédio na boca, né? Olha só a Lua comentando, ó, só de saber que tinha o remédio, nem tinha tomado o remédio, só de saber que tinha o remédio. E olha só, isso aconteceu comigo também, tá? Isso aconteceu comigo também, onde eu sofri de asma desde
a minha infância toda, assim. E o que aconteceu? Eu me tornei viciado. Hoje eu não tenho mais asma. Eu tenho um pouco de bronquite com mudança de tempo brusca e alergia respiratória. Mas na minha infância eu desenvolvi uma asma nervosa. Vendo o que acontecia em casa com meu pai, minha mãe, brigas constantes, violência doméstica, toda aquela coisa, né? Abuso físico, apanhando, caramba. Então, qualquer coisa que me gerava ansiedade, eu começava a sentir falta de ar. E aí eu tinha asma, mas era um asma tão forte que eu não conseguia respirar, eu ficava, né, sem respirar. E aí eu tomava, né, eu fazia nebulização. E eu fiquei viciado num remédio chamado Berotec. O Berotec, ele tem uma ação de broncodilatador, só que ele tem um perigo. Por ser um broncodilatador, ele aumenta também a sua frequência cardíaca e a circulação sanguínea. Então, tem que ter muito cuidado com a dosagem do Berotec, porque você pode causar uma arritmia, ou você pode causar até um ataque cardíaco se você tomar uma quantidade, uma overdose, uma dose além daquela necessidade de Berotec. Né? E aí eu me lembro que quando não tinha o Berotec, eu já começava a ficar com asma. Eu usava tanto esse Berotec que quando acabava, eu entrava em pânico e já ficava com asma, porque não tinha ele em casa. Eu precisava ter ele para me sentir seguro. E eu confesso, isso eu ainda não curei completamente em mim, não, tá? Porque eu preciso sempre ter comigo, para onde quer que eu vá, viajar, principalmente se eu for para um lugar frio, para longe de casa, eu sempre tenho, eu posso esquecer tudo que é remédio, mas eu não posso esquecer a bombinha. Não uso mais o Berotec, eu uso um outro chamado Alenia, que é mais fraco, bem mais, né, com menos efeitos colaterais, mas eu preciso estar com essa bombinha sempre comigo. Porque se eu começar a sentir ar e não tiver ela, vai aumentando o sufocamento. Né? Vai aumentando o sufocamento. E por que eu estou falando tudo isso, minha gente? Porque eu sou humano também, né? E tudo isso foi me provando o poder da minha mente sobre o meu corpo. E eu decidi usar o poder da minha mente sobre o meu corpo para o bem maior, para o positivo, para eu me curar, para eu superar meus traumas, para eu superar a ansiedade, para eu superar o estresse, para eu superar a depressão. Né? Eu também usei principalmente na fase ali da minha vida, onde eu ainda estava no mundo corporativo e eu desenvolvi uma síndrome de pânico, seguido de uma depressão. Né? Primeiro veio burnout desenvolveu para um quadro de síndrome de pânico e depois eu caí num quadro de depressão profunda. E eu me lembro que sinceramente, eu não sei se o quadro de depressão, porque eu comecei a tomar o Rivotril, que é um calmante, para poder conseguir trabalhar, né? Ele é um ansiolítico, né? Então eu tomei o Rivotril durante 2 anos, mais ou menos, para conseguir trabalhar, porque toda vez que eu pensava em ir para o trabalho e pegar o carro para o trabalho, começava a ter ataques de pânico muito fortes, de ficar hiperventilando, sem conseguir respirar, sudorese, tremedeira, perna bamba, de não conseguir ligar o carro para dirigir, de não conseguir articular pensamentos, fala, nada. E eu comecei, aí me passaram Rivotril, né, que é um calmante forte para eu conseguir trabalhar. Só que depois que eu comecei a tomar esse remédio, eu comecei a ver tudo muito cinza, sabe? O mundo todo, tudo muito cinza. Tudo muito cinza, tudo muito escuro, sabe? Como se a vida não tivesse mais graça, não tivesse mais cor. Então, eu sinto que o que me jogou na depressão foi esse remédio. Claro, combinado com todas as questões emocionais que eu estava vivendo também no momento, e é muito natural você evoluir de um quadro de síndrome de pânico para um quadro de depressão, como dizem os especialistas.
mas o tipo de intervenção alopática, ou seja, medicamentosa, que se faz em pacientes de síndrome de pânico, são com antiansiolíticos, com calmantes muito fortes e pesados. E esses calmantes tiram o seu vício, tiram a sua energia, tiram a sua vontade de viver, tira o seu querer levantar da cama, tira o seu querer trabalhar, tiram essas coisas. Você não fica mais em pânico, mas você fica num estado, às vezes, de apatia, um estado depressivo. Então, sinceramente, pessoal, eu questiono muito o uso ainda de certos remédios. Não estou falando aqui para você parar de usar, não, tá? Por favor, tá? Por favor, não me entenda mal. Continue fazendo acompanhamento com um profissional de saúde qualificado. Se precisar tomar remédio, toma, tá? Mas o que você puder fazer de terapias complementares, de abordagens complementares, como meditação, como tantas ferramentas terapêuticas, como musicoterapia, dança-terapia, escrita terapêutica, arte-terapia, soma, mindfulness, o que você puder, o Ponopono, Reiki, o que você puder fazer de abordagem complementar, faça para você ir lá na questão emocional, lá na causa raiz daquela dor, para você liberar aquilo que está criando em você. Porque o meu asma era emocional. A síndrome de pânico, depois da depressão, foi uma questão emocional. E eu me lembro, tá? Eu me lembro que quando, tá, o remédio, o Rivotril, o tal do Rivotril começava a acabar, eu já começava a ficar em pânico, mesmo sob o efeito do remédio. Porque eu já pensava que eu tinha que marcar com o médico, aí eu já começava a pensar, e se o médico não tiver agenda? E se eu não conseguir marcar com o médico? E se acabar antes de eu conseguir ir no médico? E aí eu já começava a ficar em pânico antes do remédio acabar, só porque faltava 3, 4 comprimidos. Entende? Então, é muito importante nós observarmos isso. Tá? Isso é um fator muito crucial. Se você faz o uso de qualquer remédio, por favor, também não se automediquem, tá, pessoal? Nada de se automedicar. Então, eu estou falando tudo isso, pessoal, nada de se automedicar. Procure acompanhamento profissional, de profissional qualificado de saúde. Mas, sim, faça um trabalho paralelo, complementar, olhando para as suas sombras, para as suas questões emocionais, para as suas questões psicológicas, mentais, para você transmutar tudo isso. Por isso que nós estamos lançando essa jornada de controle à ansiedade. Porque o momento é muito esse, pessoas ainda nessa questão da ansiedade, muitas incertezas. A vacina vem, não vem? E se vir é boa, não é? E se eu tomar, vai ser bom, não vai? E um monte de se. E a gente fica preso nesse drama, nessa narrativa, todo mundo aí sem saber para que lado olhar. Aí a economia sofrendo com isso, pessoas ficando desempregadas, e daí todo mundo perdido. Aí tudo está ameaçando a nossa sobrevivência com relação à física e a nossa sobrevivência com relação ao nosso sustento. Várias coisas aí nos ameaçando por todos os lados. Então está todo mundo no estado de ansiedade, no estado de incerteza, de insegurança, de medo, muitos até de pânico, tá? Muitos até de pânico. Então, vamos observar a importância de nós nos dedicarmos a práticas de medicina integrativa, ou conhecida como medicina complementar, que são essas terapias, que são essas ferramentas terapêuticas, dentre elas a meditação, ok? Então, para isso que nós estamos aí convidando todos vocês para a nossa jornada, tá? De controle à ansiedade, que vai acontecer do dia 1º ao dia 2 de fevereiro. Essa semana, a nossa temática
principal foi em relação à ansiedade. E saiba que, da mesma forma que a sua mente tem o poder de criar doença em você, ela também tem o poder de te curar. Porque se você, muitas vezes, diante de um perigo, de uma situação de pânico, você começa a criar sintomas no seu corpo, mesmo se aquilo não é verdade ainda, você também tem um poder de transmutar isso e até curar questões de saúde que você está vivendo hoje. Questões de saúde que você está sofrendo até hoje, tá? Então, é muito importante, ó. Que legal. Quem falou aqui, ó? A Ingrid falando aqui, ó. Graças a Deus, meus pais eram professores e eles usavam os alimentos como farmácia. Realmente, é como Hipócrates falava, né? A sua comida, o seu alimento é a sua medicina, né? Então ele já falava disso, né? Que o alimento é a nossa medicina. O que você está comendo hoje, né? Questione isso também. Isso faz muita diferença. Inclusive, eu tenho vários alunos meus, tá? Que começaram a fazer desmame de diversos medicamentos com acompanhamento de médico, depois que ficaram praticando a meditação regularmente, tá? Muitos alunos aí, inclusive alunos do protocolo de 21 dias do Soma Awakening Breathworks. Tem alguém aí na live aí que é meu aluno do protocolo de 21 dias? Dá um alô aí para mim, porque realmente é um processo que você vai percebendo que o teu corpo transformando na sua medicina e você vai ativando o que a gente chama de farmácia interna. Porque se você pode ativar a farmácia interna da doença, você pode também ativar a farmácia interna da cura. Atividades físicas regulares são muito importantes também. Por isso que eu falo sempre da integração corpo, mente e espírito. Você precisa ter uma alimentação balanceada. Você precisa fazer atividade física regularmente. Você precisa também se alimentar de bons pensamentos, de bons sentimentos. Você precisa fazer a sua higiene mental, emocional, espiritual, energética. Então, se alimente bem, se exercite e medite. Essa tríade vai fazer você se sentir incrivelmente bem na sua vida. Maravilha. Ó, a Adriana comentando aqui, é minha aluna, Soma me salvou. Não foi o Soma que te salvou, não. O Soma é uma ferramenta que te ajudou a você se salvar. Tá, Adriana? Para ficar bem claro. O Soma, ele só ativa a sua farmácia interna. O Soma só ativa aquilo que você já tem no teu interior. É um método comprovado cientificamente através da música, da meditação e da respiração, que ativa a sua capacidade de autocura, que ativa a sua farmácia interna para combater a ansiedade, o estresse e a depressão, mas é uma ferramenta. Quem usou e se curou e se salvou foi você, tá, meu anjo? Maravilha, que legal. A Susan perguntou o que é o Soma, Adriana. O Soma é a ferramenta que eu uso com os meus alunos do protocolo de 21 dias. É uma ferramenta de meditação, é um protocolo de 21 dias de meditação, seguindo um método cientificamente comprovado, utilizando elementos de hipóxia intermitente, Tantra, Kundalini, Pranayama, Breathworks, Mindfulness, NLP, várias ferramentas para que as pessoas despertem dentro delas o potencial ilimitado, se reconectem com o seu propósito de vida, combatam de vez, eliminem a ansiedade, o estresse e a depressão, ativando a sua farmácia interna. Isso é o Soma, tá? Maravilha, maravilha. Tem gente aqui comentando também, ó, a Rosângela, eu sou aluna, né? A Lucila falou, Soma me salvou também. A Susan comentou, eu faço yoga, amo. Yoga é muito bom para isso também, é maravilhoso. Mas, inclusive, eu tenho muitos alunos, tá, ô Susan, que são ou professores de yoga ou praticantes de yoga, que encontraram um grande poder no Soma, porque nós trabalhamos muito, muito intensamente elementos que o próprio yoga ainda não trabalha. O pessoal está perguntando sobre a meditação, se o Soma é a meditação que eu faço de manhã. A meditação que eu faço de manhã não tem muito a ver com o Soma. Às vezes eu trago uma prática ou outra do Soma, mas
é um trabalho voltado para a meditação, para o mindfulness, para a parte de visualização guiada. De vez em quando eu uso um elemento ou outro do soma, mas não é o soma, tá? A meditação matinal não é o soma, são coisas diferentes, tá? Olha só, a Daisy falou, entrei no soma, mas estou travada para começar, mas pelo que falou, tem que começar logo. Não deixe para amanhã que você pode começar hoje, Daisy. Não deixa para começar na segunda, na terça, na quarta. Já é sexta, hoje vou deixar para começar na segunda-feira que vem. Começa agora. Acabou essa live, vai lá, abre o seu protocolo de 21 dias, assiste às aulas, faz a prática da meditação da fase 0, da primeira semana, que é a respiração do vórtice. Faz lá todo dia 10, 15 minutinhos dessa meditação. Depois vai para a fase 1, o protocolo do despertar, que é a iniciação ao soma. Depois vai a fase 2, fase 3, continua, segue em frente, não para. Se falhou um dia, tá tudo bem, continua de onde parou, né? É isso aí. A Adriana comentando aqui, um corpo, uma mente e um espírito, que é esse o lema do soma, né? O soma é uma palavra que traz essa concepção, um corpo, uma mente, um espírito. Somos tudo isso. Corpo, mente, espírito. Então, é um trabalho que integra respiração, meditação, movimento do corpo, mente, é tudo integrado, tá? Tudo integrado, tá? Olha que legal os meus outros alunos falando aqui, ó, a Daisy, quando você começa, não quer parar. E a Gilda falando, começa que não para mais. Que legal. Gratidão a todos aí que estão acolhendo a Daisy, abracem ela, acolham ela, para que ela tenha essa força para começar. Maravilha, pessoal. Então é isso. Gratidão a todos pelo carinho, pelo suporte. Essa semana foi incrível. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Semana que vem tem mais.